você é uma lindeza. Não pode passar Querido, despercebida aí. querido. Bom, doutora Emília, em primeiro Bom, lugar, assim, eu vou falar algumas coisas que eu acho importante para a gente começar o assunto e depois eu vou lhe passar a palavra para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão pedido. Eu acho que uma das coisas que mais me pedem, e eu vejo os pacientes perguntando, as pessoas perguntando, enfim. Primeiro, quero dizer muito obrigada, né, por a senhora ter aceitado esse meu convite, que foi insistente por um período, mas eu lhe conheço, já fiz o curso, tenho o seu livro autografado, então, assim, acho que é um conhecimento que precisa ser cada vez mais difundido, né? Então, quem não sabe, com a doutora Emília certeza. tem um curso. Esse curso é um curso extremamente focado para a dieta do tipo sanguíneo. Então, quem quer saber mais, quem deseja saber mais, quem tem curiosidade, né? Antes de ser crítico, seja curioso, vá atrás, leia, pesquise. Não fale que é errado, que é certo, sem saber, sem ler, sem pesquisar, sem conversar com quem realmente faz e sabe. Então, assim, só para dizer, né, que não, a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, a gente está aqui para mostrar o caminho e cada um sabe qual é o seu melhor caminho, cada um sabe qual é a sua trajetória, qual é a sua... que você consegue trilhar também, porque muitas vezes as pessoas não conseguem trilhar os caminhos. Então, a gente está aqui para mostrar e para ajudar quem quer ser ajudado. Acho que esse é o Com principal certeza. objetivo, né? Então, Com certeza. mas o que me chamou tão atenção, né? Então, eu vou contar. Então, assim, quem não conhece, quem não sabe, o que a doutora Emília estuda já vem há muito, muito, muito tempo. Não é uma coisa de ontem, não é uma coisa do ano passado, não é uma coisa recente. Então, assim, existe um livro, e esse livro é um best-seller aqui nos Estados Unidos. Quem não conhece, é o Eat Right for Your Type. Então, é o livro do Dr. Peter D'Adamo, que vendeu mais de 8 milhões de cópias no mundo inteiro. Então, é um best-seller de 1996. E foi o início dessa difusão, vamos dizer assim, pelo mundo, né, da famosa agora dieta do tipo sanguíneo. O Dr. Peter não aprendeu sozinho também. Então, ele Sim. veio com uma bagagem muito grande, isso é que se diga, né? Então, quem quer saber um pouquinho mais tem esse livro. E no Brasil, a doutora Emília também tem um livro baseado também em todos esses estudos do Dr. D'Adamo e traduzido, então, para o português. Eu acho que isso são duas coisas que precisam ser ditas. Existe material com os melhores disponível na língua inglesa e na língua portuguesa. Com certeza. Então, assim, a primeira E, coisa... Pode falar, doutora Emília. não, eu estava dizendo, e a primeira coisa que sempre surge ainda, apesar de não ser nada novo, né, já tem mais de 80 anos a ciência dos tipos sanguíneos. Exatamente. Desde o primeiro momento até aos dias de hoje, já lá vão 80, quase 80 anos. É muito tempo, né? E só comigo tem 25 anos. 25 anos. Então, a pergunta sempre, Gabi, é sempre a primeira pergunta, especialmente para quem é profissional da área da saúde, obviamente, né? Tem apoio científico? Isso. Não é? Essa é a primeira. Eu adoro responder essa pergunta. Então, eu estou esperando assim que você me faça essa pergunta. Eu sei que tem aqui muita gente profissional da área da saúde que já me disse que ia estar aqui presente hoje. E eu espero que tenham migrado para o meu Instagram, porque devem estar lá procurando no seu. E, Tá nos enfim. dois. Agora estão os dois. Mas, assim, eu acho que isso que é muito importante, né? Porque, primeiro, assim, por que eu falei dos livros, né? Porque ali já Uhum. tem um embasamento bem importante. Então, quem tem alguma dúvida, quem acha que não existe nada de resumo, de consistência, uma coisa é a gente colocar no PubMed, uma coisa é a gente colocar no Web of Science, uma coisa é a gente colocar no Google, mas um compilado a gente já tem também. E isso não é de 1996, que nem eu disse. Isso vem há muito e muito tempo. Mas ali o mundo Muito. começou a pensar, o mundo começou a saber, e o mundo começou a criticar também, baseado naquele livro que foi um best-seller do Dr. D'Adamo. E eu sempre Pois é. falo... Pode falar. Eu sempre penso que o primeiro livro que o Dr. Peter lançou foi um pouquinho precipitado. Foi numa época que ainda não tinha sido descoberto o genoma humano. Então, foi escrito de uma forma
muito forte e que o público não entendeu, porque quem leu o livro, esses tais milhões de leitores, eram leitores praticamente leigos, não era a comunidade científica. Então as pessoas se assustaram com termos que não conheciam, com situações que acharam esdrúxulas, e tudo isso, eu sinto que o Dr. Peter já começou, ele deveria ter escrito esse livro primeiro para a comunidade médica, mas ele ficou tão entusiasmado, e esse foi o grande problema dele, que eu sinto que foi isso. E depois ele nunca mais escreveu para o público leigo, porque os poucos livros que ele tem são sempre em cima do assunto de uma forma muito profunda para um público leigo. Você não concorda comigo, Gabi? Ou eu estou errada? Com certeza. Eu acho que muitas... essas questões de escrever o livro, muitas vezes, ela vai atrair muito mais o público leigo do que a comunidade científica. Esse é o primeiro ponto, né? Muitas vezes a pessoa quer isso porque ela quer a difusão das ideias e ela quer a discussão entre os pares, que muitas vezes a discussão entre os pares vem de uma discussão leiga, né? Então a gente vê o burburinho e os pares começam a discutir porque é algo que está fomentando, enfim, a ciência e a pesquisa. Mas muitas vezes a pesquisa vem de pensamentos leigos, vamos dizer assim, né? A pesquisa, ela é assim. Sim. A ciência... Sim, é quando chama a atenção, né? Quando chama a atenção é que Exato. Desperta a comunidade científica a dizer o que está acontecendo, por que está sendo tão bom. E é isso que eu tentei fazer diferente, Gabi. Eu tentei colocar numa linguagem que você sabe, coloquial. Eu já vou para o meu 8º livro, estou lançando agora em Portugal, onde você também vai estar. Estou muito feliz que a gente vai se abraçar lá no meu país. E estou lançando o meu 8º livro. Sempre com base na ciência dos tipos sanguíneos, e eu faço questão de chamar ciência dos tipos sanguíneos. Quando eu me refiro à dieta pelo tipo sanguíneo, é um termo meu já atrasado, que eu já não gosto mais de colocar, que eu chamo-lhe nutrigenética, que é a nutrição baseada num gene específico, que é o gene do tipo sanguíneo, mas às vezes ainda tem que dizer a dieta pelo tipo sanguíneo para as pessoas linkarem que uma coisa é a outra, entendeu? Então isso é muito importante. Então, os meus livros todos, eu sempre debato em cada um deles um viés da ciência dos tipos sanguíneos. E eu digo, sem medo de errar, que eu vou terminar os meus dias aqui nesta vida sem ter escrito tudo que eu queria acerca da ciência dos tipos sanguíneos, devido ao assunto tão gigantesco que ele é, não é? Compreende? É interessantíssimo. E em que é que se apoia a dieta pelo tipo sanguíneo? Deve estar muita gente aqui curiosa. Explique de uma forma simples, porque quando o Dr. Peter Dadham tentou explicar, não foi entendido pelo público leigo, porque ele estava apresentando achados médicos, né? Achados que só médicos, só colegas iam entender essa fraseologia. E o público leigo não entendia, então pôs de parte. E, como era complicado, envolvia retirada de alimentos, costuma-se dizer que é mais fácil uma pessoa mudar de religião do que mudar os seus hábitos alimentares. Não sei se aqui no Brasil se fala isso, mas a gente escuta muito isso. E realmente acho que foi por aí. E eu estou tentando há 25 anos resgatar um pouco desse conceito do Dr. Peter Dadham, trazendo como pano de fundo uma forma muito simples de observar, baseado na ciência. Então, em que é que se apoia finalmente a dieta pelo tipo sanguíneo? Essa é uma pergunta assim recorrente e muito complicado de explicar um assunto em poucas palavras. Nós estamos numa live, imagina, explicar um assunto que eu já disse que eu vou terminar os meus dias e não vou conseguir falar, explicar aqui agora em meia dúzia de palavras. Porém, eu procuro sempre resumir de uma forma assim muito simples para uma fácil compreensão. Então, primeiro que tudo, olha só que interessante, ela se apoia na ciência, sem dúvida. Para que tenha sido possível afirmá-la como tal, como ciência, foi necessário reunir diversos fatores, né? Examiná-los, organizá-los e descobrir, finalmente, o que dá fundamento ao fato de, diante de uma mesma condição, surge sempre um mesmo resultado. E depois disso, desenvolvê-lo até poder ser utilizado na prática do dia a dia. Então, foi esse caminho que eu sinto que foi precipitado pelo meu mestre, o Dr. Peter Dadham, que ele perdeu essa oportunidade lá atrás de ter colocado a ciência dos tipos sanguíneos muito mais efetiva. Então, foi assim que o Dr. Peter Dadham procedeu. Ele foi a todos estes passos que eu acabei de mencionar, Gabi,
antes de poder confirmá-la publicamente como uma ciência, né? E ele que é atualmente a maior autoridade mundial na ciência dos tipos sanguíneos. Bom, Gabi, atualmente eu vejo que se fala muito na importância do conhecimento, mas eu digo que todos nós precisamos rever urgente os nossos conceitos, muitos deles atrasados, acerca da saúde. Não sei se você concorda comigo. Creio que sim. Concordo plenamente. Ou seja, é necessário aprender, desaprender e reaprender. A gente tem que seguir esses caminhos, a gente tem que apagar, né? Apagar tudo e voltar ao princípio. Eu considero esse um dos principais desafios do século XXI. Por que eu faço essa introdução? Porque provavelmente, à medida que eu hoje for adiantando esta live, o assunto ainda é desconhecido por muitos, né? Já ouviram falar, mas não fazem ideia do que é. Então, esta ciência realmente é muito séria, muito séria. E de onde é que partiu a premissa? Veja bem, o primeiro ponto científico que temos que nos chama a atenção é ver de onde partiu a ciência dos tipos sanguíneos, a dieta do tipo sanguíneo, né? A nutrigenética, como eu a cunhei há muitos anos. E eu volto a repetir, na ciência. Ela se baseia então em quê? Na antropologia. Na antropologia. Como se não bastasse o que eu já mencionei, por si só, ela é respaldada pela própria ciência. Como assim? A antropologia, como é sabido, ela estuda o quê? As diferenças humanas, culturais e biológicas. Pois bem, essa área é dividida em duas vertentes. Primeiro, antropologia cultural, que é aquela que trata das manifestações culturais, como a linguagem, os rituais, por exemplo, né? E a antropologia física, que ela se debruça em quê? Na evolução biológica da nossa espécie Homo sapiens. E é aqui, exatamente nesta segunda vertente, na antropologia física, que os antropólogos físicos tentaram traçar o desenvolvimento humano por meio de métodos científicos, como os diferentes tipos de sangue. Tá? Já estamos aqui vendo os tipos sanguíneos entrando em ação dentro da antropologia clássica, na antropologia física. Então, a antropologia física preocupa-se com o modo como os seres humanos se adaptaram às pressões ambientais, todo tipo de pressões ambientais. Isso aconteceu na década de 50, quando a ênfase voltou-se para as características genéticas. Esse interesse centrou-se nos diferentes tipos sanguíneos, além de outros marcadores, né, com bases genéticas conhecidas. Então, os que estiverem interessados, Gabi, eu até posso depois, no final, mandar para você, e você distribui, duas obras fundamentais publicadas em 1985 por um médico antropólogo muito conceituado na área, além de outras fontes interessantes para estudo, tá bom? Excelente. Bom, então, um dos trabalhos básicos da antropologia é documentar, então, a sequência da linha evolutiva, como eu falei, do homem, a partir da sua ancestralidade mais remota. E um desses trabalhos, olha só, é feito através do sangue antigo. Paleocerologia é como se chama o estudo do sangue antigo. E ele é recolhido por esses antropólogos através de objetos, né, de artefatos do período histórico ou pré-histórico. Então, eles retiram essas manchinhas de sangue e estudam, né, para poder fazer todo esse tipo de avaliações. Então, esse estudo procura entender melhor, não é, a história humana em determinadas regiões que habitaram. Temos aí os diferentes tipos sanguíneos, além de informações que eles também buscam através do sangue sobre doenças, dieta e comportamento humano. Tudo fatores que a ciência dos tipos sanguíneos do Dr. Peter Dadham foi buscar para trazer para nós enquanto médico. Então, o tipo sanguíneo é, grosso modo, como podemos perceber, um marcador de doação genética. Em outras palavras, cada um de nós carrega pontos fortes e fracos específicos, dependendo do nosso tipo sanguíneo. Olha, fazendo uma comparação assim muito fácil de entender, o tipo sanguíneo funciona assim como que uma janela que se abre para a nossa composição genética, dependendo do tipo sanguíneo, não é? Então, quando o Dr. Peter Dadham iniciou as pesquisas dele, desse revolucionário sistema dos tipos sanguíneos, ele diz até que se surpreendeu muito, né? Eu ouvi ele comentar isso, quando ele descobriu várias literaturas médicas, assim que ele começou, né, a estudar como naturopata, recém-formado, ele foi atrás de várias literaturas médicas, que os tipos sanguíneos não tinham só a ver com a ação transfusional que todos conhecem, né? Ele percebeu isso. Mas, em vez disso, mostraram grandes diferenças, os diferentes tipos sanguíneos,
evidenciaram a ele, através dos estudos científicos, que ele foi lá atrás dos achados científicos, as grandes diferenças em muitas das doenças crônicas, algumas das quais conhecidas por serem relacionadas à dieta. Tá? Ele descobriu isso na ciência, na literatura médica. E depois disso, já mais atualmente, cada vez mais pesquisas realmente mostram que vários riscos à saúde, como por exemplo o risco do colesterol alto, ou das doenças cardiovasculares, ou do diabetes, parecem estar relacionados também ao tipo de sangue de cada uma das pessoas, cada um de nós. Então, cada grupo sanguíneo evoluiu, então, para quê? Para fornecer defesas contra as doenças letais. Olha que interessante, Gabi, não é? Não, eu não sei. Eu acho que isso é uma questão, doutora Emília, que talvez a gente tenha que trazer, porque se sabe, eu vou dizer alguma coisa na faculdade de medicina, para que as pessoas entendam. Então, assim, na faculdade de medicina, a gente aprende duas coisas básicas sobre o tipo sanguíneo em relação a doenças. Primeiro, que pacientes do sangue do tipo A têm mais câncer, principalmente câncer gástrico. Exato. A gente aprende isso na faculdade de medicina, a gente aprende. Não é uma coisa que eu estou dizendo que eu li depois. Não. Na faculdade de medicina a gente aprende isso. E a gente aprende que pessoas do sangue do tipo O têm mais úlcera. Correto? Exatamente. Exatamente. Isso a gente aprende. É algo clássico dentro da faculdade de medicina. Tirando isso, a gente aprende. Exato. Então, assim, são dados clássicos. E existem outros dados, se a gente for na literatura, se a gente colocar no PubMed blood type e diseases, a gente vê uma correlação com muitas doenças. Então, câncer de próstata tem mais um tipo sanguíneo, pacientes que têm mais doenças do trato gastrointestinal em outro tipo sanguíneo, pacientes que têm mais dificuldades relacionadas à digestão de determinados alimentos num outro tipo sanguíneo, pacientes que têm aumento de risco cardiovascular em outro tipo sanguíneo. A gente verifica isso. Isso está na literatura. E aí, quando as pessoas trazem esse assunto para especificamente a ciência do tipo sanguíneo, não, a dieta não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Contrassenso. É um contrassenso. Era isso que eu queria lhe trazer, porque assim, a gente aprende isso. Querendo... Pois é. Claro, a gente não fala sobre a ciência do tipo sanguíneo, a gente não conversa sobre isso, a gente sabe que existe um antígeno na hemácia, esse antígeno determina o tipo sanguíneo, e esse antígeno é super importante, até para várias, patologias das hemácias, a gente sabe disso, a gente aprende isso. Aprende a relação do câncer com sangue do tipo A e aprende a relação da úlcera com o tipo O. Ponto. Trazendo literatura médica. Ponto. Trazendo para a literatura médica, sabe que existem essas correlações, mas aí quando a gente vai falar da ciência do tipo sanguíneo, quando a gente vai falar da dieta do tipo sanguíneo, não. Isso aí já não dá. É exatamente isso, não é isso, doutora Emília? Com certeza. E olha como dá, porque temos aí uma relação profunda que a medicina a medicina convencional não busca, que é a relação antígeno-anticorpo. A ciência dos tipos sanguíneos, na parte alimentar, porque é ela que nos constrói, afinal, ou nos destrói, tem uma profunda relação com o antígeno-anticorpo. Né? Por quê? Porque os alimentos têm lectinas. Né? Está super evidenciado. Os antígenos que todos possuímos à superfície das nossas células, né, são responsáveis por uma série de características no trato digestivo. Como você falou, isso é verdadeiro. Isso significa que diferentes alimentos podem reagir também de forma diferente com base nos diferentes tipos sanguíneos. Então, a ligação entre tipo sanguíneo e doença, eu ainda a considero apenas uma parte da história. Porque a outra parte da história é exatamente essa que você falou, que ao encerrar essa conversa na Faculdade de Medicina, abre-se um painel imenso, onde aí mostra passo a passo por que a gente adoece, qual é o impacto que tem essa relação antígeno-anticorpo, né? Isso é uma outra parte muito expressiva, e apesar de ser ainda pouco conhecida, exatamente pelo que você falou, não é estudada. Então, ingerir alimentos adequados ao nosso tipo específico de sangue faz realmente toda a diferença. Como assim? As pessoas podem se perguntar. As duas razões principais para qualquer alimento ser benéfico ou prejudicial a um determinado tipo de sangue estão encaixadas em duas premissas básicas, se formos pensar. Ou seja, estamos abrindo um painel que ficou ali atrás,
dentro das faculdades de medicina, tá bom? Então, a gente sabe que para um alimento de ser redondinho, ele obedece está encaixado em duas premissas básicas: fisiologia e facilitação. Tá? Fisiologia, quando nos referimos ao sistema digestório, né, e aos vários órgãos que o compõem, da boca até lá a parte final, né? E a facilitação, que é muito importante, quando esses órgãos, esses mesmos órgãos, em sua totalidade, cada um deles consegue realizar de forma correta a digestão e a absorção correta dos nutrientes. Porém, para que tudo isso ocorra na mais perfeita ordem, né, é necessário levar em consideração as lectinas dos alimentos ingeridos, que é um assunto que hoje é estudado, já tem cientistas só se debruçando em cima das lectinas. Então, todos os alimentos, todos, contêm essas toxinas, né, de natureza, de ocorrência natural, que possuem a capacidade de aglutinar, de colar células sanguíneas. Isso é especialmente verdadeiro, como se fosse um velcro molecular. E essa condição, então, pode gerar efeitos dramáticos, incluindo os tais distúrbios digestivos, porque normalmente é o que mais se fala quando se fala em alimentação do tipo sanguíneo, mas também dificuldades na absorção dos nutrientes e danos a todo o forro intestinal. E isso acontece quando essas lectinas se mantêm íntegras, elas não se dissolvem, elas não se desfazem, elas não se misturam ao bolo alimentar, né? E elas resistem à hidrólise ácida, tá? Porque elas não apagam com a cocção dos alimentos, né? Não, então, nem sempre elas apagam. Duas coisas que a gente precisa falar, doutora Emília, eu acho super importante. Ninguém fala de antinutriente. Ninguém fala. É muito difícil alguém falar sobre antinutriente. Quando a gente fala em lectina, a gente fala em uma gama de antinutrientes. E a lectina está entre elas. Então, assim, se a gente quer falar de livro, tem um livro muito famoso do Dr. Stephen Galdrin, que é um dos maiores que fez o livro, que chama Paradoxo dos Vegetais. E ele fala sobre... Maravilhoso. Mas em nenhum momento ele fala sobre ciência do tipo sanguíneo. Não fala da relação, que deveria se falar também a respeito disso. Falar sobre lectina é ótimo. As lectinas são as defesas naturais das plantas contra qualquer tipo de ataque. Então, assim, se alguém vem me bater, o que vai acontecer? Eu vou me defender. Eu consigo me defender por mim mesma. Mas uma planta, uma semente, ela não tem essa defesa natural. Então, o que ela faz? No envoltório dela, na capinha dela, é a proteção dela. E ali ela libera toxinas, ali ela consegue se defender contra o intruso, contra o invasor, contra o que vai atacar ela, propriamente dito. Então, assim, quando a gente vê um pássaro comendo uma semente, por exemplo, esse pássaro ele não come a casca. Ele bica, porque ele quer o endosperma. Então, porque ele sabe que aquela casca é tóxica, que aquela casca tem toxinas para ele e para bactéria, para fungo, para qualquer tipo de micro-organismo que possa atacar aquilo ali. Então, isso a gente chama de antinutrientes. Esses antinutrientes são a proteção daquela planta, porque o que uma semente, o que um grão tem de função biológica é ser plantado, não é ser comido, na grande maioria das vezes. Nós comemos esses alimentos principalmente pela falta de alimentos em algumas fases da nossa história. Então, em relações de fome, a gente acabou optando por uma hiperprodução desses tipos de alimentos, que foi o que a gente conseguia, entre armazenar, entre estocar, entre transportar, enfim. E realmente isso foi isso que aconteceu. Mas não se fala dos antinutrientes, não se fala das lectinas, não se fala sobre isso quando as pessoas predominam sobre uma alimentação vegana, vegetariana, enfim. Então é importante que a gente saiba. Muitas pessoas... É uma pena. Exato. Muitas pessoas fazem o quê? Elas germinam. Na germinação existe uma diferença, uma diminuição um pouco. Mas tem um trabalho da Nutrients, que é uma das maiores revistas científicas da área de nutrição, de 2020, que fala sobre os antinutrientes. E o que eles deixam bem claro? Que nenhum método de preparo de alimento destrói as lectinas. Nenhum. Independente de cultura, independente de método de cocção, de não cocção, de pressão, de não pressão, não existe a destruição total das lectinas. Se não existe isso, elas continuam. E se elas continuam,
o problema está aí. Então, a gente precisa lidar com esse problema. Entender como lidar com esse problema talvez seja o mais interessante. É isso, doutora Emília? Perfeitamente. E enquanto você estava falando, eu estava lembrando, enquanto as plantas têm essa defesa, né, possuem essa defesa natural, nós também possuímos a mesma defesa natural, né, que é o nosso sistema, eu chamo imunitário, lá na Europa a gente usa muito sistema imunitário e não sistema imunológico, tá? Então não estranhem. Mas, assim, nós temos esse sistema imunitário que também nos protege dessas lectinas. E olha que dramático. 90%, 95% das lectinas, elas não nos prejudicam. Dos alimentos que a gente come todos os dias, 95% não nos prejudicam. Prejudicam-nos apenas 5%. Só que esses 5% são tão malévolos, tão dramáticos, que eles funcionam praticamente como se fosse 100%. Então, muita gente alega isso comigo, especialmente nutricionistas. Mas o organismo descarta cerca de 95% de lectinas. É verdade? Eu digo, é. Mas então são 5%. Esses 5% são catastróficos. Eu digo a uma pessoa do tipo A sanguíneo puro, porque você sabe que tem o gene remissivo O, um tipo A pode ter um gene remissivo O, enfim. Isso é outro assunto, porque não vai dar para debater aqui hoje ainda. Mas, por exemplo, um tipo A que não pode comer carne vermelha, às vezes a pessoa alega, eu só comia assim um pedacinho. Pois qualquer pedacinho de um antinutriente, como você falou, vamos chamar também antinutriente, essas lectinas nocivas, esse pedacinho, ele lá dentro multiplica exponencialmente e causa um estrago violento, como se você tivesse comido muito. Não importa se comeu muito ou pouco, comeu e imediatamente houve uma interação. Como é que se deu essa interação? Como é que os antinutrientes percorrem o caminho dentro do nosso organismo? Eles vão lá, as lectinas vão lá, e chega no estômago as lectinas incompatíveis, que não são reconhecidas pelo nosso sistema imunológico, ou seja, cujas características são antagônicas ao antígeno do nosso tipo sanguíneo, elas imediatamente se posicionam, tá? E elas não se destroem, elas ficam intactas. Não se misturam ao bolo alimentar. E quando o bolo alimentar vai percorrer finalmente o caminho final para ir nutrir realmente o organismo, ele percorre um caminho, essas lectinas pegam carona, vão junto. E aí elas adentram uma corrente sanguínea misturadas a esse bolo alimentar, e a partir dessa altura, essas lectinas vão estacionar em qualquer órgão, ou em todo um sistema de órgãos, iniciando um processo aí de rejeição através dessa aglutinação. Ou seja, elas estacionaram ali, ficam quietas. Aí elas começam a aglutinar células sadias à volta. Então, por isso é que se instalam as doenças crônicas com os hábitos diários de ingerir esses antinutrientes, essas lectinas nocivas, que a pessoa às vezes não sabe como, sem saber. Esse hábito rotineiro, todo dia vai lá, é o arroz com feijão, é isso, é aquilo. Enfim, dependendo do tipo sanguíneo, essas lectinas estacionam ali no lugar, primeiro ficam ali, colando. Aí a pessoa outro dia vai, come o mesmo alimento, 2 dias depois come o mesmo alimento, 1 mês depois, 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, sempre comendo os mesmos alimentos, sempre os mesmos antinutrientes. O que é que acontece? Doenças crônicas, né? Essas células saudáveis à volta vão se abrindo e vão explorando uma área muito grande, mais ou menos grande, e que dá origem a qualquer doença. De A a Z. De A a Z. Dá origem a qualquer doença. E quando essas lectinas, então, ou esses antinutrientes cumprem esse papel, estão sendo o quê para o organismo? Toxicidade. Com todo tipo de disfunções. Todo tipo de disfunções. Né? Qualquer uma. Um outro problema também, Gabi, com as lectinas, é que além de poderem se misturar ao bolo alimentar, elas também vão para uma outra situação dramática. Elas, ao resistirem à hidrólise ácida, conseguirem passar para o intestino delgado. E aí, o que é que elas vão fazer? Inativar enzimas usadas para digerir proteínas. Muita gente, você já deve ter visto isso no seu atendimento médico, pessoas que se tornam resistentes às proteínas. O que elas conseguiam fazer, deixam de conseguir. Então, como podemos perceber, a classificação do alimento é decidida sempre pelo seu conteúdo lectínico, gerando, assim, um impacto potencial, dependendo da suscetibilidade, então, de cada tipo sanguíneo, às doenças a que ele é mais predisposto. E olha só, qualquer forma de se alimentar, eu sempre digo isso, fora desse parâmetro, né,
pode provocar toda uma cascata de alterações à saúde, e são muitas. Olha só, alterações de enzimas produzidas pelo fígado, na composição e nas proporções das lipoproteínas do sangue, nos fatores de coagulação sanguínea, interfere, na captação da glicose pelos órgãos, na própria capacidade de filtragem dos rins, fica comprometida, também nas respostas hormonais pelo estresse, né? Na capacidade da insulina sinalizar as células adequadamente e ainda alterações nos níveis de leptina, que é um hormônio que desempenha um papel fundamental na regulação tanto do ganho como do gasto de energia, incluindo a regulação do apetite e do metabolismo. Você está entendendo o drama? Por isso que muita gente também não consegue emagrecer. E por isso que quando a gente deixa de comer, de ingerir alimentos inadequados, as pessoas emagrecem rápido. Não é interessante, Gabi? Essa questão está muito também relacionada, doutora Emília, com a quantidade. As pessoas não têm essa ideia, né? Porque quanto mais a gente come, mais essa carga tóxica se acumula. Isso é uma coisa muito interessante, porque além da gente ter essa dificuldade nessa questão da luz intestinal, a gente tem essa dificuldade de passagem, de aumento da permeabilidade intestinal e de passagem dessas lectinas para dentro do nosso sistema. E além de tudo isso, esse acúmulo dessa toxicidade talvez em proporções que o nosso corpo nem consiga mais fazer a certo ponto de detoxificar. A carga tóxica fica tão grande que a capacidade detoxificante ela fica refém de tudo isso. E esse acúmulo gerado por todo esse estresse, por todo esse processo, prejudica ainda mais esses pacientes. Então, todas essas funções que a senhora trouxe, eu acho que foram muito interessantes, porque a gente realmente entende que esses são mecanismos pelos quais as doenças se instalam. Então, é uma síndrome metabólica, é uma resistência insulínica, é uma hiperleptinemia, é uma questão correlacionada com as dificuldades nutricionais, porque o intestino permeável ele não absorve o que ele tem que absorver. Um intestino que não digere não tem uma boa absorção, porque a gente também não tem uma boa biodisponibilidade dos micronutrientes. Então, assim, é uma cascata eterna. É um ciclo que... É uma cascata. Exato. Olha que interessante. Eu costumo brincar, você sabe que eu sou bem brincalhona, né, Gabi? Mas eu costumo brincar e dizer assim, tudo isso que eu comentei, esses aspectos particulares cujo impacto as lectinas proporcionam, eu digo assim, olha, junto tudo isso que eu acabei de falar, e você acaba praticamente com todas as doenças modernas da nossa sociedade ocidental. Você concorda comigo? Acaba as doenças. Concordo. Né? Eu vejo comigo, por quem segue a dieta produtiva sanguínea, eu sigo há 25 anos. E olha que eu não sigo 100%, eu confesso. A gente dá os nossos pulos, a gente tem que viver na vida para ser feliz também, né? Por isso que eu criei o Antilec, né? Eu criei aquele Antilec lá, que ele é mágico. Sim. Ele ajuda a agonizar as lectinas nocivas, né? Mas realmente, eu não tenho uma doença na minha idade. Eu não sei o que é uma doença. A gente tem probleminhas, a gente resfria, pega uma gripe, tem uma dor de cabeça, acorda às vezes chutando balde. Isso faz parte da vida, né? Eu até gosto de sentir isso, significa que eu estou viva. Mas assim, doenças, eu não tenho uma doença na minha idade. Isso é uma conquista. Não é fácil chegar na minha idade sem uma doença, sem um exame alterado. Então eu tenho muito orgulho nisso. E isso é que é o meu cartão de visita, que pode entusiasmar quem nos está escutando aqui hoje, ou quem nos vai escutar depois ao escutar essa live, de pensar melhor e olhar sobre esse ponto de vista alimentar. Que não só alimentar, também, hein? Tem outro viés. Tem outro viés que também não vai dar hoje para aqui, mas se você depois também me quiser convidar outra hora, a gente vai falar dos equalizadores emocionais, tá? É que cada tipo sanguíneo é mais predisposto devido isso remonta à nossa ancestralidade mais remota e ao lugar onde eles viveram, onde eles moraram, aos desafios que eles tiveram que enfrentar. Então, os neurotransmissores deles também foi havendo uma adequação para que eles pudessem se moldar ao meio ambiente. É muito interessante também. E tem a ver com comida, porque, na realidade, a comida é ela que nos constrói, como eu disse logo no início, ou nos destrói. Exato. Não é assim, Gabi? Foi ela que nos guiou para onde a gente foi, para onde a gente deixou de ser nômade, para onde a gente procurou comida, para onde a gente parou.
Eu vou lhe falar uma coisa, doutora Emília. Eu comecei a prestar atenção na dieta do tipo sanguíneo quando eu li a biografia do Steve Jobs. Eu não sei se Aham. você O que que lhe chamou a atenção porque mais o nele? Steve Jobs, ele era uma pessoa que ele era crudívoro na grande maioria do tempo. Então ele fazia muitos sucos, principalmente de maçã. Quem não viu o filme ou quem não leu a biografia, vale a pena ler, porque eu acho que a gente aprende com o erro dos outros também, não só com os nossos. Então, é muito É verdade. ler a respeito dele, por quê? Porque ele era um cara brilhante, né? Um gênio, só que a gente não é gênio para tudo. A gente, às vezes, tem dificuldades em alguns lugares, em algumas áreas, né? Então, o Claro. Steve Jobs, ele estava na dieta crua, né? Ele comia uma dieta crua e ele tomava muito suco de maçã com cenoura crua. Muito, 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 muito. E a senhora sabe qual é. E aí, se a gente pegar para parar para pensar, a gente pensa assim: nossa, mas isso é super saudável. É muito saudável. Comer coisas cruas, Só tomar que não. coisas crus. Todo mundo diz a melhor dieta é a dieta vegetariana, a melhor dieta é a dieta X, a melhor dieta é a dieta Y. E ele fazia uma dieta de alimento. Imagina, o Steve Jobs não comia a maçã que a gente compra ali na. Ele comia a melhor maçã, ele comia a melhor cenoura, ele comia qualquer alimento, era o melhor. Ele era trilionário, ele não precisava comer qualquer coisa. E ele morreu por uma recidiva de um câncer pancreático. Ele fez um transplante, com câncer ele fez um transplante, e ele, o Tim Cook, que ficou no lugar dele, disse para ele: Steve Jobs, eu te dou metade do meu fígado, tu queres? E ele disse não. E ele morreu sem ganhar o segundo transplante, comendo uma dieta crua. Olha, E aí, a senhora sabe qual é o tipo sanguíneo dele? ó, Negativo. E ali, doutora Emília, me deu um insight. Eu falei assim: ó, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. claro, Alguma coisa tá tem. na cara, tá na cara, tá na cara. Eu falei: Senhor Jesus, a gente aprende que comer coisas, alimentos, comida de verdade, a gente se dedicar a uma alimentação com alimentos de verdade é algo extremamente benéfico. E eu acredito nisso também. Mas Sim. alguma coisa deu errado. E a gente sabe o que que é, né? Então, assim, foi ali que eu comecei a pensar. E aí eu fui atrás da senhora, enfim, toda essa história. Mas só para contar que muitas vezes a gente vê uma história e a gente não para ser crítico e muito menos para ser curioso naquela história. Porque o que a gente tem hoje na literatura médica, na literatura científica é dieta mediterrânea, dieta natural, dieta vegetariana, dieta comida de verdade, que não nada processado, nada industrializado. Ok. E aí a gente vai com tudo na ciência do tipo sanguíneo. A ciência do tipo sanguíneo não tem contraindicação, pessoal. Por quê? Porque é alimento, é comida. Não é a gente vai usar o sal da chia, do Himalaia, do Afeganistão, do Paquistão. Não! É arroz, é carne, é legumes, é frutas. E o sal adequado Pois também, que ajuda a tireoide. Não é o sal do Himalaia, não é esse sal, não é o sal caro, é o sal baratinho. Ó, aqui no Brasil, eu sou portuguesa, mas eu admiro muitas coisas no Brasil. Sou uma estudiosa das coisas do Brasil. O sal do Rio Grande do Norte, ali do marzão aberto, é o melhor sal que tem. eu falo isso. É o melhor sal, é o mais barato, é o sal mais barato que tem. É ali. Ali tem uma fonte de iodo Eu fantástica. acho que essas coisas são importantes que sejam ditas, por quê? Porque as pessoas ficam nessa ideia de que é o alimento perfeito, é o alimento X, é o alimento Y, é a gourmetização da dieta. E quando a gente. Exato, exato. Eu falo muito isso, porque assim, sempre quando eu vou ler sobre alguma coisa, eu digo assim, tá, mas se a gente fizer, o que vai acontecer de ruim? Porque o primo não série, né? Não lesar. A gente não pode lesar o paciente. Eu sempre penso nisso. E aí, se a gente Com pega certeza. uma estratégia nutricional, uma ciência do tipo sanguíneo, como a gente está falando aqui, que não lesa ninguém, a gente tem que começar a pensar, olha, tem coisa boa aí. Tem alguma coisa boa. E aí, se a gente começa a pensar que é carne vermelha, carne branca, azeite,
milho, leite, amendoim, grão, enfim. Se a gente começar a pensar que é comida, alguma coisa está bem também, porque a gente não está falando de coisas absurdas, de coisas fora do contexto. Não, a gente está De jeito nenhum. falando de comida. Exato. E aí, só pra... porque eu sei que a senhora tem horário, mas eu vou só entrar nessa... Não. Eu acho que a gente até tem que responder, porque eu vejo que tem pessoas aí fazendo perguntas. Isso. Não tem problema. Vamos dar um pouquinho mais, tá? Vamos dar um pouquinho mais? Porque tá importante. A gente falar, porque assim, eu acho que a gente vai pontuar exatamente isso, assim, essas questões dos alimentos, né? Porque muita gente perguntou ali, eu sou A e eu amo carne vermelha, não vou mais comer carne. Eu sou O, mas eu gosto de comer os meus vegetais, enfim. Outra pergunta que fizeram muito, que é uma coisa que eu acho que também a gente pode falar a respeito disso, e a senhora pincela sobre todos os tipos sanguíneos, pessoas na mesma casa, como é que a gente cozinha quando são 3 tipos diferentes sanguíneos? Que loucura que vai ser isso, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, então a boa notícia já assim, de primeira mão, é que 70% dos alimentos compatibilizam com todos os tipos sanguíneos. 70%, ok? Então tem aqueles que são mais problemáticos. Mas também, entretanto, eu descobri, posso dizer, há muitos anos, os 2 genes remissivos, os 2 tipos sanguíneos que podem portar o gene remissivo O, e isso abriu ainda mais o leque. Então, tem mais de 70% dos alimentos. O único que fica mais complicado, mas mesmo assim ele divide 70% dos alimentos, é o tipo AB sanguíneo. Mas, porque o tipo O, ele já é tipo O, pronto. O tipo A pode ter gene remissivo O. O tipo B pode ter gene remissivo O. E o tipo AB é aquele estático. Porém, todos eles, no mínimo, compatibilizam 70% dos alimentos. Então, não é difícil. Gabi, se me permite dizer, tem 2 coisas que eu comecei a fazer no Brasil exatamente para poder ajudar as pessoas. Porque elas lerem um livro é uma coisa, aplicando na prática é outra. E a gente não consegue, num livro, explicar todos os detalhes. Então, eu fiz 2 coisas. Uma, abri um curso básico em dieta pelo tipo sanguíneo que está disponibilizado online. Todos os profissionais de saúde, todos de que área seja, deveriam fazer essa formação básica em dieta pelo tipo sanguíneo. Que muitos médicos, até meus amigos, disseram, nossa, você já acha que isso é básico? Imagina os outros avançados, né? Ele também pode ser feito por pessoas particulares, por leigos, que se interessem muito, que sejam cuidadores, às vezes pais idosos, dos sogros. É bom a pessoa saber. Saber não ocupa lugar. Então, e não saber é omitir socorro. Eu sempre digo isso. Quando a gente não sabe, eu não quero saber. Ela está omitindo socorro, ela própria aos outros, tá? Então, eu abri esse curso básico, que se você me permite dizer, está lá na minha bio, no Linktree, é só carregar lá, abre uma janela, tem lá, curso básico de dieta pelo tipo sanguíneo. Um preço muito barato mesmo, para poder todo mundo fazer, ainda com certificação internacional. Outra coisa que eu resolvi fazer também foi uma mentoria online. Por que mentoria e não consulta? Porque é uma mentoria mesmo. Eu chego a ficar 2 horas com uma pessoa, mostrando como ela deve comer. Eu não sou nutricionista, eu sempre digo isso. A área a minha área desafiante é a genética, não tem nada a ver. A minha área é o impacto que os alimentos vão ter sobre o DNA, sobre um gene específico, que é o gene do tipo sanguíneo. Pronto, ok? Então, eu não falo em porções, não falo em muita coisa que nutricionistas falam e que cabe a eles falar. A mim, não. A mim só compete esse impacto. Então, eu sugiro cafés da manhã, almoços, lanches, enfim, estratégias para as pessoas saberem desenvolver, podem até pegar nessas estratégias e levar para a nutricionista, né? Para elas elaborarem cardápios, se quiser. Eu acho que isso é muito interessante e é muito particular. Então, assim, eu acho que foi uma boa medida para poder auxiliar as pessoas nesse tipo de pergunta e de dúvidas que as pessoas têm, como essa que você acabou de me dizer. Olha, as pessoas têm dúvida, porque às vezes são 2, 3 tipos sanguíneos. Vai para o fogão fazer uma comida para cada um? Não, não. E ainda mais depois que eu descobri essa remissividade do tipo O sanguíneo, que abriu ainda mais o leque. Certo? Então, por aí não. Então, por aí está resolvido o problema. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes, assim, que as pessoas realmente entendam, né? Que essa questão da dieta do tipo sanguíneo, ela está muito correlacionada a outros fatores, né? Que tem
enfim, como a senhora bem mesmo disse, um O que vai ser sempre um O, mas um A que não é um A puro, um B que não é um B puro, um AB que pode ter enfim, essa confusão um pouquinho, talvez um pouco maior, mas enfim. Acho que isso também é uma coisa interessante, que as pessoas entendam o que é um A puro, o que não é um A puro, o que é um B puro, o que não é um B puro. Acho que isso também é bem interessante, é bem bacana. Mas uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, que muitas vezes as pessoas também, e perguntaram isso, né? Tem relação dos sangues com outras questões, como, por exemplo, exercício físico. Existe essa relação, que era o que a senhora estava comentando, né? Existe. Era o que eu estava comentando. Isso. Existe. Por que os melhores exercícios físicos? De onde é que veio essa teoria aí? Não é uma teoria. Por exemplo, atualmente, agora, neste presente momento que a humanidade está vivendo, quais são os exercícios que a gente prioriza? Normalmente, andar a cavalo? Não, a gente mora na cidade, não anda a cavalo, né? Só montanhas? Não, a não ser que a gente vá lá para a montanha, no mais a gente não tem montanhas na cidade. Então, isto só para ilustrar que ao longo dos tempos, os exercícios físicos, vamos tirar exercício físico, que a gente já imagina academia, as atividades físicas, a forma do corpo expressar-se, mexer, jogar fora o estresse, distribuir o cortisol, maximizar o óxido nítrico, enfim, todos esses ângulos hormonais, em todos os tempos, as pessoas gastavam mediante o entorno dessas pessoas, né? Então, por isso que os tipos O sanguíneos que viviam nas grandes savanas africanas, que tinham que lutar diariamente, viviam o desafio de viver ou morrer, não é? Porque eles iam atrás de animais de grande porte, eles nunca sabiam. Era uma luta diária entre o viver e o morrer. Eles não sabiam nunca o que ia acontecer. Eles podiam sair vivos e não voltar. Então, era um desafio muito grande. O que é que eles precisavam? Argúcia, astúcia, muita ouvir muito bem, escutar muito bem, e saber fugir na hora certa quando disse que a coisa estava preta, né? Então eles iam, mas eles tinham que estudar estratégias para, se eles percebessem que não estavam à altura, fugir. O que é que eles precisavam? Eram dotados de catecolaminas, que é a adrenalina, norepinefrina, por aí vai, né? Então, esses hormônios foram essenciais para esse homem que vivia nas grandes savanas africanas. Lógico. Então, isto a gente traz, todos os tipos O trazem imprimido como uma marca genética indelével, né? Vem imprimido, tá lá bem categorizado esse impacto que nós hoje ainda trazemos. Quando acontece alguma coisa a um tipo O, eu sou tipo O, a primeira coisa quando acontece algo muito sério, muito que mexe com o meu sistema nervoso, eu já vivi guerra, tá bom? Eu já enfrentei guerra, eu já perdi um filho, tá? Enfim, já mudei de país, tudo isso são estresses violentos que nós passamos. E o que é que dá vontade de fazer quando acontece algo muito dramático na vida de um O sanguíneo? Ele tem vontade de começar a correr, abrir a porta e correr até, não é? Porque ele tem que gastar fora esse excesso de energia conferido pela adrenalina. E depois ele precisa descansar para recuperar. Não é fácil recuperar a adrenalina. Ela custa a limpar. Ela é tóxica, então ela custa a limpar. Bom, isto estamos falando do tipo O. Um tipo A, ele já não vivia mais nas grandes savanas africanas. Ele já era um agricultor. Ele precisava de pensar. Ele começou a ter que pensar. Pensar como plantar, como estocar água, como guardar grãos, não é? Para atender à sazonalidade. Tudo isso, ele precisava pensar. Então, eles são os que escutam menos, porque o raciocínio deles tem que estar aqui focado. Ao contrário do tipo O, que precisava de escutar para ver se os passinhos de qualquer animal podia vir atacá-los. Então, estes aqui precisam de pensar. Então, normalmente o tipo A não escuta tão bem, especialmente quando vai atingindo a idade mais velha. Eu tenho um tipo A aqui em casa que é o quê? O quê? Que às vezes até dá fastio, porque eu sou um tipo O que escuto muito bem, né? Então, quando a gente passa a entender as coisas, a compreender, até aceita. Então, a que o tipo O precisa de ser movido? Cortisol. O cortisol faz isso, dá esse impacto de interiorizar, de focar, de ficar ali pensando. Olha como a natureza é pródiga e como a evolução humana segue um ritmo que foge da nossa compreensão. Foge, literalmente foge da nossa compreensão. É mágico, tá?
Depois temos os tipos B sanguíneos. Eles saíram lá daquela agricultura, foram para as regiões gélidas do planeta. Enfim, lá para Portugal. Me ajuda aí lá para onde hoje os montes, aqueles montes lá todos cheios de neve, foram para lá, na Índia, no Paquistão, né? E aí o gelo tornou essa coisa muito gelada, tornou-os com uma personalidade muito interessante, mais parecida com o cortisol, porque eles também precisavam de pensar quando vinham as nevascas, o que é que eles faziam, né? Nos Himalaias, estava esquecida do nome, nos Montes Himalaias, gelo, praticamente o ano inteiro. Então eles precisavam de focar, então tem muito esse cortisol. E tem uma grande deficiência que é no óxido nítrico. Então, ó, a alimentação do tipo B sanguíneo foca muito no óxido nítrico, que já é pouco, já é fugaz em qualquer tipo de sangue, em qualquer ser humano, esse óxido nítrico é 7 segundos, o máximo, puf, vai embora. No tipo B sanguíneo, ele já é mais diminuído, é 3, 4 segundos, às vezes nem isso, vai embora. Isso tem um impacto muito grande na saúde emocional dele e também no coração, na parte cardiovascular. Então a gente percebe assim, cada tipo sanguíneo, vivendo os seus próprios desafios, carreou para a posteridade todas essas marcas às mesmas pessoas, às pessoas do mesmo tipo sanguíneo, né? E os tipos ABs que carregam essa parte do cortisol, dos tipos do cortisol, sim, com o tipo B, com a parte do óxido nítrico também. Porém, olha que curioso, e mais uma vez aqui, a genética dá-nos aulas que a gente ainda precisa estudar. Por exemplo, um tipo AB sanguíneo, não se sabe porquê, já que eles são a junção do A com o B, mas eles reagem mais como o tipo O no sistema nervoso. Tá? Então, eles carregam grandes perigos. Eles têm as catecolaminas, eles têm o cortisol, carregado do tipo A, e tem do tipo B, o cortisol, o óxido nítrico também é extremamente baixo. Então, são pessoas que a gente precisa cuidar muito bem. Olha só que interessante. Então, os exercícios físicos que esses nossos ancestrais, dependendo do entorno, faziam, nós trazemos essa movimentação na nossa memória genética. E nós precisamos nos ater a isso também. Interessante, né, Gabi? Maravilhoso. Eu falei isso grosso modo, tá? Não, excelente. Eu acho que isso, assim, a gente fez um en passant, na verdade, sobre alimentação, sobre estilo de vida, porque isso também está relacionado com o estilo de vida. Quando a gente pensa em como a gente vai se movimentar, em como a gente vai reagir com o nosso organismo, como que a gente vai lidar com situações, tudo isso está relacionado com o nosso tipo sanguíneo. Muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade de entendimento de que tudo está correlacionado. O problema é que a gente não sabe que está correlacionado. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a tomar conhecimento, a gente começa a entender como que muitas vezes a gente reage com algo do nosso meio e por que que a gente reage com algo do nosso meio, e muitas vezes a gente é intolerante, muitas vezes a gente é irracional, muitas vezes a gente é reacional, né? Que a maioria das pessoas são reacionais, a grande maioria das situações. Então, eu acho que tudo isso contribui não só para a questão alimentar, mas para a questão da saúde, porque a saúde ela se transforma quando o comportamento aliado ao ambiente se transforma. Então, as pessoas não querem ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. A gente precisa entender que a gente vai ter resultados diferentes ao passo que a gente vai fazer e vai ter um comportamento frente ao nosso ambiente, frente à nossa vida diferente. Quem nos fez, quem nos criou, que eu não sei quem foi, fez da forma mais perfeita possível. E com certeza, entender isso, saber isso e principalmente procurar saber sobre isso, talvez seja uma das melhores chaves, não só para a qualidade de vida, mas principalmente para a vida com qualidade, porque as pessoas precisam de autonomia, precisam envelhecer com saúde e com autonomia, que é o que a gente procura até o fim dos nossos dias. Doutora Emília, só tenho a lhe agradecer. Eu acho que foi uma live sensacional. A gente não tem como esgotar um tema como
nada a respeito do tipo sanguíneo, não era esse meu objetivo. Meu objetivo era pincelar algumas coisas. Essa live, a senhora pode me colocar como colaboradora e ela vai estar disponível no YouTube essa semana já. Então, para você ver, rever, parar, ouvir, voltar, ir, enfim, vai estar lá disponível para você poder esmiuçar toda essa informação, que é um caminhão de informação, mas que realmente contribui para quem quer ter um pouco mais de qualidade de vida, para quem quer uma estratégia realmente que não tem como lesar você, vai só lhe trazer saúde, vai só lhe trazer mais qualidade de vida, é para você ver e rever novamente. Doutora Emília, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu é que tenho que agradecer. Eu é que agradeço, foi um prazer enorme. Você sabe que eu gosto muito de você, acho você sensacional. Verdadeira. Olha, o Brasil merece uma profissional como você. O Brasil está de parabéns. Eu admiro muito o seu trabalho também, além da pessoa também maravilhosa que você é. E estou sempre aqui, quando precisar, vamos fazer uma live, vamos usar um viés, trabalhar um viés específico, porque é o que eu digo, é um assunto inesgotável. Exato. Então, muito obrigada também a todos que estiveram aqui. Desculpem os contratempos. Sabe o que é que eu estou achando? Que houve, acho que eu devo ter mexido em alguma coisa que deixou só uma de nós. Eu ainda vou pesquisar, porque a gente vai aprendendo com os erros, Sim. né? E aquilo que você falou, a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, então eu não domino. E vamos ver se eu não perco esta live. Vou agora, vamos desligar e eu vou ver de todos os meses, pelo amor de Deus, não fiquem com raiva se acontecer alguma coisa. Mas eu vou procurar não mexer muito e ver como é que eu posso fazer, tá bom? Como colaboradora, quando for salvar ali, para que eu possa colocar no meu e aí todo mundo também assiste. E aí a moça que me ajuda a colocar os vídeos no YouTube, ela também salva e já coloca no YouTube para nós. Tá bom, ó. Um beijo bem grande. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.